Essa semana saiu finalmente o trailer do Warcraft, que era aguardado desde 2006. Lançado num clima de muito hype na BlizzCon, depois de sermos atiçados com um curtíssimo teaser nos dias anteriores, finalmente vimos um pouco mais dos personagens e do plot do filme. Ele vai contar os acontecimentos da Primeira Guerra quando os orcs chegarem a Azeroth, muitos anos antes dos eventos de World of Warcraft. E pelos comentários, muita gente ficou assim, reticente quanto ao filme. Então, para discutir o assunto, está aqui comigo Sherlock, e esses são os 6 motivos que podem fazer do filme de Warcraft uma bomba. Motivo número 1, os gráficos. Olha só, os gráficos do trailer, eles têm um lado bacana, que tem um visual muito bem feito, mas quando você mistura o CGI dos orcs com os humanos, os atores reais, é uma mistura meio estranha, eu pensei aqui. E o mais incrível é que a equipe que está por trás dos efeitos gráficos é a Industrial Light and Magic. Os caras fizeram Pacific Rim, Transformers, Piratas do Caribe e até o Avatar. Então eles são bem experientes no assunto. E além de não ter o pessoal novato, são um orçamento de 100 milhões de dólares para fazer, em teoria, o melhor possível, o melhor que o dinheiro pode comprar, né? No mesmo dia que saiu o trailer do Warcraft, saiu o trailer do Legion, que é a expansão do World of Warcraft, e o trailer é inteirinho em CGI, então na verdade ele parece bem melhor, porque não tem essa dicotomia de misturando CGI com humanos, que é uma coisa muito mais suave, flui bem melhor. Depois que eu vi o trailer do Legion, aí que eu deixei de gostar um pouco do visual do trailer do filme do Warcraft. Assim, no começo, quando eu vi a primeira vez, eu até achei ok. Quando eu comparei, eu queria, na verdade, ver um filme de 2 horas com o CGI do trailer do Legion. Talvez ficasse muito caro renderizar aquilo tudo, fazer 2 horas daquilo, mas aquilo ali pra mim era o que eu queria ver. E na minha opinião também ficou melhor do que o que o pessoal da Industrial Light and Magic conseguiu fazer. Mais um motivo, a história. Deu pra ver, assim, pelo trailer, que algumas coisas estão fora do lugar. Por exemplo, a gente vê que a cidade de Dalaran, ela aparece já voando. E na história original isso só acontece muitas décadas depois. É normal que em projetos assim eles adaptem um pouquinho da história para fazer um roteiro mais interessante. Isso que você tá falando, Sólido, eu acho que na verdade é um problema que todas essas grandes histórias que tem uma grande legião de fãs vai ter, né, que é a adaptação. O que tirar, o que ficar, como agradar o hardcore fã e como agradar o grande público, né, e é muito difícil agradar os dois. Você sempre vai deixar alguma coisa, aí você falou da Laranja, mas vai ter gente que joga o World of Warcraft, o jogo que vai querer ver o Night Elf, vai querer ver outras criaturas que ainda não vão ter, e vai ter gente que vai perder um pouco porque não conhece aquele mundo, então é difícil entender quem é o público-alvo, né. O Duncan Jones já falou que não são os fãs, os hardcore fãs não são o principal público-alvo dele, mas ele também não quer desagradar esses fãs. Pelo trailer deu pra pescar alguns easter eggs, assim, que estão ali pra agradar os fãs mais atentos. Mas realmente, o que é mais conhecido do Warcraft é a história recente dele, que tem no World of Warcraft, que envolve os Night Elves, os Taurens, toda aquela parte de Kalimdor. Aquilo provavelmente não vai entrar no filme, porque aquilo só acontece muitas décadas depois. E eu acho que isso pode desapontar muita gente. Mas lembrando que tem uma ideia aí deles fazerem uma trilogia, né? Ainda não confirmada, mas possivelmente isso poderia entrar depois, né? Mas quem é fã mesmo quer ver agora, né? E um outro motivo que pode fazer o filme do Warcraft ser uma bomba é o histórico, né? A gente sabe que videogames que se tornam filmes não costumam ter muito sucesso. A gente já viu muitas histórias ruins assim. O que acontece muito, os grandes estúdios, eles olham para os videogames que vendem bastante e decidem adaptar, só que eles não adaptam, né? Eles transformam e alteram completamente, assim. Um exemplo recente que tem já 5 ou 6 filmes, e vai lançar agora o último filme, que é o Resident Evil, eles mudaram completamente a história do jogo, que tinha uma história bem bacana, que já era bem complexa, poderia ter feito uma adaptação ali, alterando uma ou outra coisa para um público maior. Não precisava alterar completamente a história do jogo. E esse nem é dos piores. O Resident Evil ainda é tido como aquele meio do caminho, é o ok. Daí a gente tem outras bombas mesmo, House of Dead, Dead or Alive, Alone in the Dark 1 e 2, Postal, que esses aí são bomba mesmo. A gente espera que o Warcraft não vire uma bomba dessa, né? Tipo, um filme de videogame, nunca se sabe. Outro ponto que pode não contribuir muito com o sucesso do filme é o timing. A gente está vendo o WoW, né, o MMO, em franca queda de assinantes. Assim,
o ápice do WoW já passou. Dificilmente ele vai atingir os números anteriores, por mais que a Blizzard se esforce agora. Então o Warcraft parece estar no final de carreira. Pelo menos o principal jogo dele, né? O filme às vezes pode vir, na verdade, como uma tentativa de reaquecer o Warcraft, ou talvez não, ou talvez é isso mesmo, ou talvez o timing seja bem ruim, já tá ali, tinham 10 milhões, chegou a 12 milhões no auge, agora tá em 7,6 milhões, e só cai, e geralmente acontece que eles se lançam uma expansão, esse número tem um pico, e os jogadores não estão mais se retendo ali, eles jogam 2 meses e depois param de jogar. Agora, se o filme vai servir para reavivar o interesse nas pessoas no World of Warcraft, sendo que tem uma história que não é do World of Warcraft, aí eu já não sei. Ele teve uma história complicada aí antes de começar a ser filmado. O próprio Uebo tentou pegar o filme pra fazer, mas a Blizzard falou logo de cara que não, de maneira nenhuma. O Sam Raimi do Homem-Aranha também, que pegou o projeto e botou o seu roteirista pra escrever, e ele se desentendeu com a Blizzard e perderam, assim, tipo, uns 2 anos aí nessa brincadeira. Então parece que tá meio atrasado o projeto, né? Foram quase 10 anos de produção aí, e até ia ter saído agora em dezembro, eles adiaram essa janela de lançamento por conta do Star Wars, então aí você perde ainda mais 6, 7, 8 meses pro lançamento do filme, só alonga esse período, esse timing aí. E falando em Sam Raimi e Uebo, o diretor, o Duncan Jones, ele fez um filme bom, que é o Lunar, mas assim, ele não é tarimbado, assim, numa mega produção, né? Ele fez o Lunar em 2009, foi muito bem recebido pela crítica. Depois ele lançou o Contra o Tempo, em 2011. Mas aí a gente fica por aí, né? Mas como ele fez um filme que foi bem recebido pela crítica, outro filme foi bem recebido pelo público, eu acho que acabaram pegando ele pra tocar esse projeto. Só um comentário que eu queria fazer do Ebo, pra quem não conhece, dos jogos, das adaptações de jogos que eu citei, o Ebo é o craque em fazer adaptação bomba de videogames. Então quem tiver interesse, procura aí o Ebo, que o cara é a bomba mesmo. Ainda bem que ele não pegou o Warcraft. Voltando a falar no Duncan Jones, é isso que você tava falando, só de ele é um pouco inexperiente. Não era igual o Peter Jackson era, que não tinha também nenhum grande filme ali nas costas quando ele pegou o Senhor dos Anéis. Mas não é dos caras mais experientes que eles poderiam ter utilizado para esse filme. E por fim, Sherlock, o último motivo que me traz uma certa apreensão é que as expectativas são altas demais, né? A gente tá falando de Warcraft. Acho que nada vai ser suficiente para agradar os fanboys. Jamais. É uma das franquias mais lucrativas da história. É um dos jogos mais jogados de toda a história da raça humana e da Orc também, né? Olha, falando em jogo da Blizzard, eu lembro no lançamento do Diablo 3, por exemplo, uns amigos meus faltaram ao trabalho, faltaram à faculdade, disseram que estavam doentes e passaram a semana jogando. É muito difícil você atingir essa expectativa. Essa expectativa sempre vai ser alta demais, a barra sempre vai estar alta demais, mas acho que quando eles decidem fazer um filme com uma franquia dessa, igual a gente tá vendo aí Star Wars quase 30 anos depois reaparecendo com o episódio 7, sempre vai ficar muito, muito alta essa barra aí. Então é isso. A gente quer muito que o filme dê certo. Eu sou um mega fã, joguei WoW durante muitos anos, joguei Warcraft 3, joguei o Frozen Throne, eu sou apaixonado pelo mundo. Eu quero muito que dê certo, tô torcendo, mas eu confesso que eu tô um pouco apreensivo. É verdade, eu faço das minhas palavras. Eu lembro de jogar o Warcraft 1, depois o Warcraft 2, usar um modem de 56 KB pra tentar jogar online. Então eu também tenho expectativa de quase 20 anos aí, como a gente tá falando, né? Talvez seja alta demais a minha expectativa. A gente esperou tempo demais e ainda vai esperar mais um pouco, porque junho ainda tá muito longe, né? Então essas foram as 6 razões pelo qual o filme do Warcraft pode ser uma bomba.